Olá, gente, tudo bem? Nós estamos estudando as possíveis atitudes do réu no processo. Vocês devem se lembrar que na semana passada vimos que o réu tem uma série de atitudes no processo, inclusive eu fiz até um quadrinho para vocês bem geral lá no roteiro de vocês, em que eu apontei até mesmo as possibilidades de provocação, de intervenção de terceiros, enfim, atitudes de forma muito ampla que o réu pode tomar, mas propriamente falando, quando nós olhamos para as respostas do réu ou para a atitude que o réu pode ter no processo uma vez citado, nós temos várias possibilidades que incluem a resposta efetivamente às alegações do autor, então a impugnação propriamente dita por meio da contestação. Nós temos também a possibilidade do réu contra-atacar, apresentando a reconvenção, que também estudamos na semana passada, e vimos, e existe também a possibilidade, né, não vimos isso ainda, isso fica lá pro tema da sentença, mas existe a possibilidade do réu reconhecer juridicamente o pedido do autor, concordar com o pedido do autor. Também existe essa possibilidade, o juiz vai simplesmente homologar isso. E, por fim, pode ser que o réu simplesmente nada faça. O nada fazer também é uma possível atitude do réu. O réu fica inerte, ele não contesta, ele não apresenta contestação. Neste caso, nós estaremos diante da revelia. O que é a revelia, então? A revelia é a situação de um réu que, mesmo que seja devidamente, validamente citado, não comparece para apresentar contestação. Cuidado, pessoal. Várias coisas aqui importantes, né? Várias informações importantes nessa frase. Primeiro, tem que ser citação válida. Se não tiver havido citação válida, não tem como aplicar os efeitos da revelia. Então, a citação do réu tem que ser válida. Todas aquelas regrinhas de citação que nós vimos, por edital, por hora certa, as fictas, portanto, por correio, por mandado, todas as regras voltadas à citação têm que ser observadas para que ele seja validamente citado, ou seja, para que nós saibamos que ele de fato teve o ato de comunicação processual implementado e teve ciência da existência da demanda e do direito de defender-se e ainda assim não o faz. E não o faz pela via da contestação, gente. Revelia é a ausência de contestação no processo. O réu pode reconvir sem contestar. Nós vimos isso na semana passada. Ele pode apresentar somente reconvenção, sem apresentar contestação. Ainda assim, ele será considerado revel, porque a reconvenção não é o espaço adequado, não é a ferramenta adequada para ele impugnar as alegações do autor. Então, se ele vem na reconvenção e simplesmente contra-ataca, não impugna as alegações do autor, neste caso, ele continua sendo revel, ele não apresentou contestação, tá? É claro que se ele apresenta reconvenção, mas ela só tem nome de reconvenção, no fundo o que ele fez foi uma contestação e ele errou o nome, aí a gente aplica a ideia da instrumentalidade das formas, né, gente? Porque a reconvenção é substancialmente contestação. Agora, rigorosamente falando, apresentou somente reconvenção, só contra-atacou, só formulou o pedido contra o autor e não impugnou expressamente as alegações do autor, ou seja, não contestou, será considerado revel, ok? E nós já veremos, vocês já devem ter ouvido falar isso, mas nós já veremos que um dos efeitos mais sérios da revelia é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Aqui, vocês inclusive devem se lembrar que quando nós estudamos a contestação, nós vimos que na contestação havia uma regrinha do ônus da impugnação específica dos fatos. O réu, na contestação, tem que impugnar especificamente os fatos alegados pelo autor. E qual era a consequência para o réu que não impugna especificamente os fatos alegados pelo autor? Fato alegado pelo autor e não impugnado pelo réu seria considerado verdadeiro, se tornaria um fato incontroverso. A ideia da revelia vem nesse sentido, porque imaginem, a falta de contestação é a falta de impugnação de tudo aquilo que o autor trouxe na inicial. Então é claro que vai se presumir como verdadeiro tudo aquilo que o autor trouxe na inicial, na medida em que o réu não vem, por meio da ferramenta adequada que é a contestação, impugnar todas as alegações formuladas pelo autor. A lógica é muito parecida, ok?
Mas é claro, né? Se o réu apresenta a contestação, mas deixa de impugnar um ou outro fato especificamente, ele não é revel. Ele simplesmente faz com que se presuma verdadeiro aquele fato que ele não impugnou, mas ele não é revel. Agora, a ausência de contestação total, não apresenta a contestação, aí sim importa em revelia, com a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, todos eles na inicial, ok? Também haverá a decretação da revelia do réu. O réu também será considerado revel se, mesmo ele tendo apresentado contestação no processo, depois acontecer alguma coisa que acabe por fazer com que o juiz o considere revel. E são algumas situações que vêm previstas expressamente no código. Eu coloquei ali para vocês. Em primeiro lugar, ocorre a morte do advogado do réu, o falecimento do advogado do réu, e o réu não nomeia um novo advogado, não regulariza, portanto, a representação por advogado. Neste caso, ele será considerado revel. Se o autor é que tem o advogado falecendo e não substitui, né, não troca o advogado, a ação será extinta. Para o réu, a consequência é a revelia. Se houver um vício de capacidade no processo, ou um vício de representação qualquer, como esse que eu citei para vocês, e o réu, uma vez intimado, não regulariza esse vício de representação ou de capacidade, ele também será considerado revel. Para o autor, a consequência é a extinção do processo. Vocês devem ter visto isso lá na parte dos sujeitos processuais, lá na parte da procuração, do advogado, etc. Né? Isso também deve ter aparecido por lá. Nesse caso, também haverá como consequência a revelia. Mas essa de que nós estamos falando aqui, gente, é realmente a revelia em sentido estrito, né? A revelia decorrente da não apresentação de contestação no processo, que traz como efeitos, em primeiro lugar, um efeito material, que é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Presunção que é relativa. Não necessariamente a presunção de veracidade decorrente da revelia importará em julgamento desfavorável ao réu. Pode ser que o que o autor peça ou que o autor formule não seja verossímil, então pode ser que o juiz não acolha as alegações desse autor. E também é importante ressaltar que, mesmo no caso de revelia, as questões de direito não são obviamente alcançadas por essa presunção. As questões de direito serão aplicadas de acordo com aquilo que melhor se convencer o juiz no que se refere às questões de direito no processo, ok? Então, temos essas duas ressalvas importantes. Há também aqui uma importante questão que o próprio artigo 345 vai trazer para vocês. Existem exceções aos efeitos materiais da revelia. Casos em que mesmo o réu deixando de apresentar contestação, mesmo sendo o caso, portanto, de revelia, o efeito material da revelia, ou seja, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não vai se aplicar. E o artigo 345 traz lá 4 hipóteses em que isso vai acontecer. Em primeiro lugar, é caso de litisconsórcio. É caso de pluralidade de réus. Vocês já sabem o que é litisconsórcio, já contei para vocês, né? Estudamos isso no comecinho desse semestre. É caso de litisconsórcio passivo, existe pluralidade de réus no processo, e embora um não venha para o processo e apresente contestação, os outros, ou um outro sim. Este réu que apresenta a contestação afasta para o réu revel os efeitos da revelia. Só que aqui é preciso fazer uma ressalva que o artigo 345 não faz e que nós temos que fazer numa interpretação sistemática desse dispositivo com o artigo 117 do CPC, que é justamente o artigo que regula os efeitos do litisconsórcio, a ideia de unitariedade. Vocês devem se lembrar bem disso. Qual que é a ideia aqui, gente? Se o fato que o réu que está no processo contesta for comum a todos os réus, inclusive ao réu revel, aí ele vai se beneficiar pela apresentação de contestação pelo réu que está presente no processo, mas o fato tem que ser comum. Claro, eu venho e alego, impugno um fato no processo que diz respeito também àquele fato aquele réu que não veio para o processo, esse réu que não veio vai se beneficiar da minha impugnação. Eu já estou contestando aquele fato que nos é comum. Agora, se forem fatos
que são independentes, não são fatos comuns. As alegações que se referem a um réu são diferentes das alegações que se referem a outro. É caso, portanto, de litisconsórcio simples, não de litisconsórcio unitário. Nós não teremos necessariamente uma mesma decisão para todos, aí a contestação que o réu presente apresenta não beneficia o réu que é revel. Então temos uma ressalva quanto à aplicação desse inciso primeiro, ok, gente? É bem importante. Um dos cases da aula de hoje, que nós resolveremos daqui a pouquinho juntos, diz respeito a isso. É um caso prático que se refere justamente a essa questão de pluralidade de réus para saber se a contestação que um apresenta vai ou não afastar os efeitos da revelia para o outro réu. Então essa ressalva é bem importante e ela tem tudo a ver com aquela discussão que fizemos a respeito do litisconsórcio unitário ou simples, ou seja, aqueles casos em que os fatos são comuns e a decisão será a mesma para todos, ou os fatos são diferentes e a decisão não será necessariamente a mesma para todos os litisconsórcios, ok? O efeito material da revelia, ou seja, a presunção de veracidade dos fatos alegados, também não se aplica quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis, são aqueles direitos dos quais não se pode renunciar, gente. Cuidado! Direito indisponível não pressupõe inegociabilidade do direito. Você pode negociar um direito indisponível. Direitos indisponíveis é a categoria que se diferencia dos direitos que não admitem autocomposição, tá? Eu posso fazer acordo sobre alimentos, que é um direito indisponível. Não posso renunciar, necessariamente. Nós temos uma série de ressalvas para isso, né? Mas eu posso negociar. Aqui é direito indisponível mesmo, então é a categoria mais ampla. Se a ação formação de alimentos, por exemplo, eu não vou poder aplicar o efeito da revelia, porque ela versa sobre um direito indisponível. Se ela for uma ação coletiva, que diz respeito ao meio ambiente, por exemplo, uma ação em que se discute questões de improbidade, enfim, uma série de questões que versem efetivamente sobre direitos indisponíveis. Eu coloquei para vocês, inclusive, um julgado discutindo isso à luz da administração pública. Nem todos os direitos defendidos pela administração pública em juízo são direitos indisponíveis. A depender do direito, nós temos um caráter de disponibilidade ali. Nós não temos necessariamente o interesse público envolvido a justificar a indisponibilidade do direito. Esse julgado que eu coloquei para vocês ali, que é o número, é o recurso especial 10.84745 da quarta turma do STJ, relator ministro Luiz Felipe Salomão, vai falar justamente isso. Nós não estávamos ali diante de um litígio que versava sobre um contrato eminentemente, propriamente administrativo, e sim um contrato de direito privado, celebrado, realizado pela administração pública, caso em que, não estando diante de direitos indisponíveis, os efeitos da revelia foram aplicados, mesmo que se tratasse da administração pública de um município no polo pacífico da demanda, ok? Então, também aqui é importante verificar se de fato se trata de um direito indisponível. Sendo um direito indisponível, aí, nesse caso, nós não poderemos aplicar o efeito material da revelia, ou seja, a presunção de veracidade dos fatos alegados, ok? Também não se aplicará o efeito material da revelia quando a petição inicial trata sobre um fato cuja prova exige necessariamente um instrumento público para ser comprovado, para ser demonstrado, e esse instrumento público, que é fundamental à prática daquele ato discutido naquela inicial, não vem com a petição inicial. Então, se fala em um casamento ou em um divórcio e não se traz o documento público que prova que o casamento ou o divórcio ocorreu. Trata-se de uma compra e venda, de um litígio que envolve uma compra e venda, e não se apresenta a escritura pública que documenta aquela compra e venda. Enfim, nós temos ali um ato que necessariamente tem que ser praticado por um instrumento público. Ele é essencial à prática do ato, mas esse instrumento público não é apresentado na petição inicial. Neste caso, também não será aplicado o efeito material da revelia. E, por fim, no inciso 4º, as alegações formuladas pelo autor são inverossímeis ou estão em contradição com a prova dos autos em seu conjunto. Vejam que esse inciso é muito interessante, ele foi incluído pelo CPC de 2015. O CPC de 73 não trazia essa ressalva, né?
É uma novidade. E muito incomodava isso antes mesmo, porque o juiz, de certo modo, parecia, não estava, mas parecia estar vinculado às alegações do autor em caso de revelia. É claro que para o autor seria um ótimo negócio, né? Caso de revelia, o maior absurdo do mundo podia ser trazido na inicial e isso deveria ser considerado verdadeiro. Nunca foi assim, gente. Isso nunca foi assim. E agora vem esse inciso 4 do 345 para justamente reforçar que não pode ser assim. Então, em caso de o juiz considerar inverossímeis aquelas alegações do autor, aquilo não faz muito sentido. O próprio juiz acha que o caso precisa haver ali produção de provas. Ele pode determinar a produção de provas para melhor entender o que está acontecendo. Mais um reforço no sentido do que eu disse no início para vocês. A existência de revelia não implica necessariamente na decisão desfavorável ao réu. Pode ser que o que o autor peça não tenha fundamento, o autor não tem razão e nesse caso o pedido poderá ser julgado improcedente sem problema nenhum, ok? Também haverá exceção aos efeitos da revelia, e aí nós já estamos fora do artigo 345, estamos indo para outros artigos do Código, quando, no primeiro caso, houver citação ficta, por hora certa ou por edital, e o juiz nomear, portanto, nos termos do artigo 72, um curador especial para o réu. O curador especial é um dos sujeitos que podem fazer a contestação por negativa geral. Lembrem-se de que a ele não se aplica o ônus da impugnação específica dos fatos e, portanto, ele pode fazer a contestação por negativa geral e, ao fazê-lo, ele afasta os efeitos da revelia, mesmo sendo um réu que não compareceu no processo, mas somente em caso de citação ficta, e também naquela situação do assistente que vem para o processo, mas o assistido é revel, o réu assistido é revel. Aí vem o assistente e ele acaba atuando como substituto processual do réu, ou seja, ele pleiteia em nome próprio direito alheio. Estudamos isso lá também na parte da assistência, isso vai aparecer no artigo 121, parágrafo único do CPC, ok, gente? Então essas são as exceções ao efeito material da revelia. Vejam que o réu continua sendo revel, porém o efeito material da revelia não vai se aplicar em razão de todas essas exceções, tá? É importante lembrar, pensar que mesmo quando o réu não vem para o processo, o autor não pode fazer o que ele quiser. Seria muito conveniente, né? Oba, o réu não veio para o processo, então eu vou enfiar mais 5 pedidos novos aqui contra esse réu. Não dá. As regras da estabilização da demanda continuam valendo, então se o autor pretende mudar pedido ou causa de pedir depois da citação do réu, precisará da concordância do réu. Então, caso aconteça isso, caso depois da citação do réu venha o autor e adite o pedido, será então enviado um novo ato citatório para aquele réu a respeito daquele pedido que está sendo formulado. A gente não pode deixar o autor alterar a demanda a seu bel prazer nesse caso, tá? Então isso continua valendo. E é importante destacar também, gente, que há alguns efeitos processuais da revelia que também são aplicáveis. Imaginem que esse réu, quando não vem para o processo, porque ele não vem, não apresenta contestação, ele também não constitui advogado. Esse réu não vai ser intimado pessoalmente de tudo que for praticado no processo. Os atos processuais vão ser praticados normalmente, o processo vai seguir adiante mesmo sem a presença desse réu. Neste caso, as intimações serão todas realizadas como acontecem mesmo, por meio de publicação no órgão oficial. Afinal de contas, havendo advogado nos autos, o autor, por exemplo, que tem o seu advogado, vai receber as intimações pelo diário ou pelo Projude, né? Pelo processo eletrônico, aqui no nosso caso, pelo Projude, ou seja, vai receber as intimações normalmente desse processo que está correndo. Aquele réu não tem advogado no processo, então ele não vai receber essas intimações. Portanto, os prazos para esse réu revel vão correr e vão contar a partir da intimação do ato na imprensa oficial. E ele que, então, constitua um advogado quando souber ou quando quiser vir para o processo para, então, receber essas intimações. Ele pode fazer isso. Mesmo o réu revel pode ingressar no processo, constituir advogado e, a partir do momento em que o advogado está constituído nos autos, ele passará, então, obviamente, a receber as intimações. É possível que isso aconteça. Mas, enquanto ele não está constituído nos autos, o réu revel não vai receber as intimações porque ele não vai ter um advogado para isso, tá? O réu revel também pode ingressar no processo a qualquer tempo, gente. Só que ele pega o processo no estado em que se encontra. Os atos que já foram praticados, Não haverá uma reiteração daqueles atos. Então, se as provas já foram produzidas, se a audiência de instrução já foi realizada com a produção de prova oral,
já foi. Ele não vai ter condições de participar dessa prova, tá? Ele pega o processo no estado em que se encontra. Mas o réu revel, se entrar a tempo no processo, pode inclusive produzir prova. O artigo 349 do CPC de 2015, que é também uma novidade, a jurisprudência sempre autorizou o réu a produzir prova, a súmula, inclusive, 231 do STF, bem antiga, já previa isso, já previa essa possibilidade, né? Já determinava que o réu poderia produzir prova no processo, mesmo sendo revel. Vem o código no 349, prevê expressamente que mesmo réu revel pode produzir prova no processo, desde que ele ingresse no processo a tempo de produzir a prova e constitua advogado. Aí dali pra frente ele pratica todos os atos sem problema nenhum, ok? E por fim, um outro último efeito processual bem importante da revelia é o julgamento antecipado do mérito. Nós estudaremos melhor o julgamento antecipado do mérito na semana que vem, quando estudaremos justamente o saneamento, o julgamento antecipado do mérito, etc. Mas desde já eu adianto para vocês que julgar antecipadamente o mérito, neste caso, significa julgar o processo sem a produção de provas. Então, não haverá fase instrutória, não haverá mais provas a serem produzidas, justamente porque o juiz vai aplicar o efeito material da revelia. Então, vejam que o julgamento do processo, julgamento antecipado do mérito para o réu revel só vai acontecer se o efeito da material da revelia estiver presente, ou seja, houver presunção de veracidade dos fatos alegados, o réu não veio para o processo e não constituiu advogado a tempo de produzir as provas no processo. Neste caso, haverá julgamento antecipado do mérito, tá? Agora, se o réu vem para o processo, mesmo sendo revel e produz prova, vai ter fase instrutória, então não haverá julgamento antecipado do mérito. Julgar antecipadamente o mérito é julgar o mérito, o pedido, sem a existência de provas, sem a produção de provas no processo, ok? Isso vai acontecer se houver a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, porque aí não precisa de prova mesmo, e a aplicação efetiva, né, desse efeito material da revelia, e o réu não tiver constituído advogado a tempo de produzir as provas, como lhe autoriza o artigo 349. Ok, pessoal? Isso é o que tínhamos para ver de revelia. Daqui a pouquinho nós nos encontramos no Colab para resolvermos juntos os cases que eu fiz para vocês a respeito disso e olharmos para tudo isso com um viés mais prático, para que vocês possam, inclusive, tirar todas as dúvidas que tenham, ok? Até daqui a pouco, pessoal. Um beijo, espero vocês.